Meus irmãos, eu, semana buscando o Senhor, vivi uma semana bem íntima com Ele, gastando tempo com Deus, nas orações, na busca. Senhor, porque quando a gente gasta tempo com Deus, a gente aprende, a gente é renovado, a gente ganha energia para seguir a caminhada, Deus revela segredos para nós. Existem coisas que os nossos olhos carnais veem, mas nós temos limitações. Você há de convir comigo. Nós temos limitações do nosso conhecimento, da nossa visão. Nós não sabemos tudo. De vez em quando a gente é pego por surpresas, porque nós não somos onipresentes, nem onisciente, onipotente. Nós temos limitações. Mas quando você gasta tempo com Deus, o Senhor te dá algo chamado revelação. É você enxergar além dos olhos, você ouvir além dos ouvidos, você conhecer além do seu conhecimento. Você tem conhecimento, você enxerga, você ouve. Mas quando a tua alma está em comunhão com Deus, aprenda a gastar tempo com Deus. Aprenda a ter tempo com Deus na Bíblia, na oração em particular. Em particular. Aprenda. Eu tenho um caderno meu. Todo dia eu sento, quando eu chego na igreja, eu faço o meu devocional. Eu pego o meu versículo da Bíblia, eu oro, eu leio, eu mando mensagens daquilo que Deus ministrou. Mas eu não mento sozinho com Deus, porque nesse momento a sós com Deus, o Senhor te dá revelação, o Senhor te dá instrução, você enxerga além dos olhos, ouve além dos ouvidos e tem um amplo conhecimento além do seu conhecimento. Então gaste tempo com Deus. E nesses dias, gastando tempo com Deus, buscando uma palavra do Senhor para esse domingo de manhã, o Senhor me trouxe uma palavra e o tema é esse: somos a carta viva de Cristo, irmãos. Quero que você abra a Bíblia, uma passagem muito conhecida para todos, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 3, versos 3. Livro de 2 Coríntios, se alguém puder ligar número 4 ali, a luz, a lâmpada número 4, mais fácil para os irmãos acompanhar. Amém. O tema é: somos a carta viva de Cristo. E Deus vai falar com a sua igreja, os irmãos que estão acompanhando em casa. Não perca, não se distraia. Agora é uma hora que Deus pode abençoar a sua casa, sua vida, onde quer que você está nos vendo. 2 Coríntios 3:3. A igreja encontrou? Diz assim, ó: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Vamos ler novamente 2 Coríntios 3:3 para você gravar esse versículo. Olha o que Paulo diz à igreja do Senhor: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Irmãos, esse versículo ele é transformador quando você entende ele. Quando você entende, compreende esse versículo, ele é fantástico. É libertador, é transformador, é um versículo capaz de te revelar muitas coisas da tua vida. Veja bem, ó, Deus, eu sempre digo isso para a igreja, né? Deus se revela Criador através da criação. Irmãos, a gente vê coisas lindas, não vê? Você vê, esse dia eu estava para baixo de casa ali, tem uma área verde que a gente cuida. Ele tem muitas flores, né? Que é um lugar pouco movimentado, é mais fácil a gente cultivar. Esses dias eu estava lá e
tem flores, tem um pé de acerola, tem um monte de acerola, e cada flor linda. Eu peguei gosto por planta de uns anos para cá, e ali eu olhava aquilo, aquele cheiro gostoso, e falava, meu Deus, né? Que coisa perfeita, né? O melhor dos artistas não poderiam pintar aquelas pétalas aqui. Coisa de Deus. Um capricho, um detalhe nas cores, no formato. E ali eu falava, olha, você vê aquilo e você vê a mente de quem criou aquilo, né? O poder de quem criou aquilo, como é perfeito. Deus é perfeito. E a criação, as coisas, elas mostram o Deus, alguém criou. Então Deus se revela através da criação. O mundo, ele crê em Deus através da criação. O mar, a natureza, as águas, esses dias de chuva, com necessárias estações. E você vê que agora é uma estação de chuva e é perfeita. Agora, quem pensou nas estações, as funções dela, o clima, a necessidade, a bênção que a água da chuva, né? A gente vê que ela cai, o clima muda, a natureza muda, né? Tudo é interligado, tudo está ligado uma coisa com a outra, tudo tem um porquê. Então Deus se revela a todos, a criatura através da criação. Porém, Deus, ele não quer ser reconhecido só como Criador. Isso é a chave para você entender. Deus não quer que você o reconheça como o Criador perfeito que Ele é, que criou o mar perfeito, onde você olha alguma árvore, você fala perfeito, um ser humano, uma gestação, você fala, Deus é maravilhoso, a criação é fantástica e maravilhosa. Porém, Deus não quer que você se revelar a você ou a humanidade. Ele não quer se revelar à humanidade apenas ou suficientemente como Criador. Ele quer se revelar à humanidade, mas não só como Criador. Deus quer se revelar à humanidade também como Salvador, que Ele é. Ele é Criador, mas Ele é Salvador também. Ele é Criador, mas Ele é Pai também. Ele é Senhor também. Ele tem um plano, além da criação, um plano de eternidade, um plano de libertação. Ele quer se revelar à humanidade como um Deus que trata as coisas, como um Deus que liberta, como um Deus que faz do homem um homem novo. Ele quer se mostrar como um Deus regenerador, como um Deus transformador, como um Deus que dá sentido, além da criatura que nós podemos ver. Ele quer se revelar como Pai, como Senhor, como libertador, como um Deus que ama e cuida da gente. Agora, se Ele se revela à humanidade através da criação como Criador, como que Ele se revela como Pai? Qual é o meio que Deus se revela ao mundo como Pai, como Senhor, como libertador, como Salvador? De que jeito? Através da criação, de tudo que Ele criou, a humanidade vê que existe um Criador. Agora, como a humanidade ela vai enxergar o Pai, o Salvador, o Senhor, o regenerador, o transformador? Aí, querido, não é através da criação, é através de você, é através de mim. Nós somos a carta viva, nós somos a mensagem, nós somos o meio qual a humanidade vai enxergar, não o Criador, mas o Pai, o Senhor, o transformador, o Salvador, aquele que faz. É por isso que, segundo Coríntios, quando Paulo escreve à igreja, ele diz, ó, já está manifesto. Ele está dizendo, já está declarado, já está certo. Isso já está determinado, que vós sois a carta de Cristo. Por isso, está certo. Que a mensagem de Deus para o mundo conhecer o Pai, o Salvador, o Senhor, o Deus bondoso, o Deus que é misericordioso, o Deus da graça, tem um jeito, é através de vocês. E outra coisa, não tem outro jeito, irmãos. Deus não tem uma segunda opção. Não há uma segunda forma. Não tem jeito. A única forma que Ele idealizou, que Ele planejou, de se revelar ao mundo como Senhor, Salvador, libertador, alguém que vai levar o homem para a eternidade, é através de você.
É por isso que Paulo diz: já está determinado que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Você é a mensagem que Deus tem para o mundo. Sua vida é a mensagem que Deus vai usar para transformar pessoas, para abençoar pessoas e levá-las à eternidade. E Deus não tem outra maneira, Deus não tem outro jeito de se revelar como Salvador, como Pai, como Senhor, que não seja através de você. Você manifesta o Deus Pai, você manifesta o Deus libertador, você manifesta o Deus de santidade. É você, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Você é a mensagem que o mundo, e esse mundo entenda que é o mundo no qual você está inserido. Essa palavra mundo não se refere ao mundo em termos universal. O cara lá do Japão que não te conhece, irmão, você não é carta de Jesus para ele, porque não te conhece. Você não revela o Pai para ele, porque ele não conhece. O mundo que se refere aqui é o mundo no qual você está inserido, é o contexto, é o lugar, é as pessoas que te cercam, é as pessoas que convivem com você, é as pessoas que convivem com suas qualidades, com seus defeitos, com as suas coisas boas, os seus potenciais, as suas limitações. Você é a carta que revela o Deus Pai, o Deus Salvador, o Deus Santo, o Deus regenerador para esta pessoa. É por isso que Deus, Ele quer te abençoar. É por isso que Deus tem a preocupação de reinar na sua vida, de te querer perto dEle, de querer que você brilhe, que você seja luz, que você seja abençoado, porque vai ser bom para você. E você é o único jeito que Ele tem de se mostrar às pessoas como Deus Pai. Fala, dá uma olhadinha para essa pessoa bonita do teu lado, fala para ele: irmão, não tem outro jeito. Fala para você, a carta de Deus é você. Os anjos até queriam, irmão, mas Ele não deixou. A Bíblia diz que os anjos queriam, eles queriam pregar no nosso lugar, mas o Senhor não deixou. Isso foi dado para mim e para você. Escute isso. Não é a Bíblia, não é a internet, tudo isso contribui. Não é uma mensagem de celular, isso tudo é bom, isso tudo tem a sua ajuda. Mas a mensagem que pode impactar o marido, a esposa, o filho, o colega do trabalho, a sociedade que você vive, que pode impactar, seja para o bem ou seja para o mal, é eu e você. Nós somos a mensagem que pode trazer as pessoas para o altar e ela mudar de vida. Nós também podemos ser a mensagem que tira a pessoa da igreja, ela nunca mais querer entrar numa igreja. Nunca mais querer entrar numa igreja. Nós somos a mensagem. Somos a carta viva de Cristo para este mundo. Somos a carta viva de Cristo para o nosso marido, para a nossa esposa e para os nossos filhos. Escute isso. Deus se revela Deus Pai. Deus se revela o Deus Senhor, Salvador, o plano da eternidade. Se revela a sua casa através de você. Você vai falar, pastor, aí complicou tudo agora, hein? Porque é uma responsabilidade. Uma vez que Deus não quis outro jeito, não quis outra forma, Ele escolheu desse jeito, isso significa que essa responsabilidade é nossa, esse compromisso é nosso. Irmão, um dia nós vamos chegar diante de Deus. Vocês creem nisso? Um dia nós vamos chegar diante de Deus, aí a coisa vai estreitar, hein? Pastor Luiz? E aí a Bíblia diz que nós vamos ter que apresentar as nossas obras. A Bíblia fala do tribunal, das obras, né? O julgamento das obras, que a Bíblia vai passar o primeiro julgamento. E queridos, ali, irmãos, a tua história vai vir à tona. As tuas ações virão à tona. A mensagem que você foi para esse mundo vai vir à tona. E sabe qual que é o mais interessante disso tudo? O mais interessante
é que Deus quer se revelar ao mundo através de nós. Olha que privilégio. Você pode enxergar isso como uma bucha, ter que ser um padrão, um modelo de alinhamento para as pessoas, mas eu prefiro enxergar como um privilégio. É uma responsabilidade, mas eu enxergo como privilégio, eu não enxergo como bucha, como peso. Irmão, quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Quantas pessoas queriam estar no meu lugar? Quantas coisas Deus nos livra por estarmos na presença do Senhor. Então é um privilégio, não é uma bucha, não é um peso. Entenda isso como um privilégio, e tenha alegria disso, que Deus quer se revelar ao mundo através de nós, e não tem outro jeito. Ele abriu mão de qualquer outra possibilidade. Ele quer você e não tem jeito. É através de você. Você é a carta que Ele tem para o mundo. Você é a carta. Outra coisa, tudo que você passa é para abençoar você e abençoar pessoas. Eu sei que é difícil, às vezes, principalmente no início do processo, a gente é muito questionado, né? Porque é complicado você chegar nas pessoas e falar: bem, crente, estou na igreja. Eles acham que você foi na igreja, o pastor virou uma chavinha na sua vida e você esqueceu tudo, mudou tudo, você não tem mais tentação, não tem problema. Não é verdade. Quando você passa a ser de Cristo, está se iniciando um processo de regeneração da sua vida. É um processo de regeneração da sua vida, mas isso é para dois propósitos. Primeiro é te abençoar. O Senhor quer te abençoar para abençoar pessoas. O Senhor quer te libertar para libertar pessoas. O Senhor quer te fortalecer para fortalecer pessoas. E somos a carta de Cristo, e cada capítulo é escrito de um jeito. Irmãos, eu tenho a minha história, eu tenho os meus acertos, eu tenho os meus erros, eu tenho minhas qualidades, tenho as minhas dificuldades, mas eu sei que a minha vida, não para todo mundo, mas para muitas pessoas, ela é uma mensagem de Cristo, para que as pessoas se espelhem, se inspirem, tenham desejos, tenham vontade, acredite no caminho. Eu sei que Cristo pode usar a minha vida para fazer com que pessoas tenham desejo de ficar na presença e não desistir de coisas que são importantes. Agora, existem algumas áreas, algumas experiências que eu não tenho, que eu não passei. Existem algumas experiências que elas não fazem parte da minha vida. Eu sei da vida dos outros. Há algumas histórias que eu sei dos problemas dos outros, mas não são meus. Talvez seja o seu. Talvez você seja uma carta viva para pessoas que têm os mesmos problemas que você, as mesmas demandas que você tem. Talvez os conflitos que você tem não é igual ao meu, mas é igual de muitas pessoas por aí, mas que se inspiram em você, que se inspiram em você, que olhem para você. Irmão, você está sendo olhado e contemplado pelos céus, pelo inferno e para muita gente, porque Deus te escolheu para ser uma carta viva. E as experiências que eu não vivi, irmãos, que eu não tenho, porque não são minhas, e as experiências que você tem, por mais difícil que seja, por mais árduo, ela não é para a tua morte, ela é Deus tratando coisas na sua vida, na sua casa, e Deus está pegando um gancho aí. Deus vai usar a sua experiência para também abençoar pessoas que estão lendo a mensagem que você transmite. Você é uma carta, você é uma carta que pessoas estão assistindo. Qual é a história que Deus está escrevendo na sua vida? Quais são os confrontos que você tem enfrentado? Talvez seja com o esposo, talvez seja com a esposa, talvez seja com filhos, talvez seja das finanças. Talvez a Deus está te usando para escrever uma história inspiradora para pessoas que lá na frente
irão se converter a Cristo e não irão desanimar. E talvez você, inspiração, e essa história passa por enfrentar problemas na saúde, talvez por enfrentar problemas com vícios, talvez a história que Deus está escrevendo em você, que é carta, e essa história está sendo assistida e contemplada por pessoas, seu marido, sua esposa, seus filhos, igreja, sociedade. Talvez é uma história difícil para você, mas você está sendo usado por Deus nesse momento. Quero repetir aqui no nome de Jesus: você está sendo usado por Deus para escrever uma história que vai culminar em uma história de sucesso e de vitória. Irmão, no final vai dar certo no nome do Senhor Jesus. O processo é meio complicado, porque Deus está usando ali a história, porque você vai ler um livro, né? Quem já leu? Você já leu o livro? O meio do livro é meio dramático. Não parece que o bonzinho da história vai morrer? Não parece que o bonzinho tem saída para ele, né? Você vai ler o livro lá, parece que o herói da história, né, Miguel? Miguel que gosta de ver filme e tudo, parece que o herói da história no meio do caminho ele vai morrer, vão matar ele. Aí o autor dá um jeito lá, não é assim? Cria uma situação, algo dá errado lá e o bonzinho acaba bem. Com Deus não é diferente. Se você está debaixo de obediência, isso é importante, viu? Escuta isso. Eu estou falando que você é carta viva. Eu estou falando que Deus está te usando. Eu estou falando que tudo vai dar certo e vai, está tudo certo. Mas isso é para quem está debaixo de obediência. Isso é para quem está debaixo de visão. Isso é para quem está debaixo de caminhar com Deus. Porque, irmãos, são princípios. Princípios cristãos. Princípios bíblicos. Valores cristãos. Preceitos do altar. Palavra liberada do altar. Visão pastoral liberada do altar. Tudo isso tem que cumprir. Se você cumpre tudo isso, você está debaixo de bênção. Se você está alinhado com Deus e com o altar, você está debaixo de bênção. Está debaixo de proteção do céu, proteção espiritual, paternidade, direcionamento. Aí, o que Deus tem na tua vida vai se cumprir no nome de Jesus. Agora, se você está em rebeldia com Deus, você está desalinhado em alguma coisa, então é o seguinte: não tem conversa. Não tem conversa. Primeira coisa, se alinhe com Deus. Se alinhe com Deus. E você será a carta viva de Deus para esse mundo. E eu vou falar uma coisa para você: não adianta jogar na costa do pastor, do irmão do lado, da irmã do lado. Você também é uma carta. Você também é. Você também é uma carta. Tudo que você precisa, que tudo que Deus está fazendo na tua vida é para te abençoar e abençoar a pessoa. Um detalhe: seja melhor. Isso é importante, irmãos. Eu queria que você buscasse isso para a tua vida. Não, já que nós estamos na mão de Deus, e Deus Ele é fiel, seja a melhor mensagem de Deus a esse mundo, gente. Seja a melhor mensagem de Deus. Quem que já foi abençoado por pessoas? Quem que se inspira em pessoas? Você tem pessoa que você se inspira? Que bom, né? Como é bom ter gente que nos inspira. Eu tenho bastante gente que eu tenho como exemplo, que são canais de Deus para a minha vida. Eu vejo Deus na vida deles. Eu admiro a história dessas pessoas. Eu sei que eles têm dificuldade, mas eles continuam sendo inspiração para a minha vida. Quanto foram e tem sido bênção de Deus. Mas uma coisa que a gente tem que ser, nós temos que ser a melhor mensagem. Mas não se contenta com pouco. Não se contente em ser uma carta mais ou menos. Livro bom ninguém lembra de. Livro mais ou menos ninguém lembra depois. Você recomenda um livro ruim para alguém? Você não recomenda. Agora, um livro bom, quando você lê, você recomenda. Fala, pode ler que é bom. Uma história boa, você repassa. Uma história ruim, não, você fala, perdi meu tempo. Então não seja uma mensagem, sabe, que não impacta. Não seja uma mensagem mais ou menos, não.
Procure ser a melhor mensagem para Deus. Já que é para ser, vamos ser. Já que Deus me escolheu, eis-me aqui. Já que Deus abriu mão de outros planos para mim ser esse canal que vai revelar o Pai, vai revelar o Senhor, vai revelar o Salvador, vai revelar o Libertador. Então eu quero ser esta mensagem. Eu quero ser esta melhor mensagem de Deus para os meus filhos, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para a minha igreja. Aonde eu passar, eu quero ser uma mensagem, uma linda mensagem de Deus. Seja a melhor mensagem de Deus. E lembre-se, estão de olho em você. Estão de olho em tudo. A mensagem, ela não fica escondida, ela está aberta. Você é um livro que já pegaram para ler. Tem gente desfolhando as páginas da sua vida. Tem gente observando e vendo e curioso para saber qual vai ser o fim dessa história que você está vivendo. Imagine que você é um livro, e é um livro que está legal, as pessoas estão vendo e estão curiosas para saber qual é a final da história. Você é esse livro. Você é esse livro. Mas fique tranquilo, o final da tua história será glorioso. Mas não abra mão de ser a melhor mensagem de Deus para esse mundo. Como que eu sou a melhor mensagem de Deus, pastor? Quando eu estou em Jesus, quando eu estou debaixo de bênção, quando eu me permito aprender, a melhorar, a crescer, irmãos, a andar com vencedores, a andar com gente séria, com gente de Deus, a me inspirar em pessoas que tenham que mostrar, que tenham que fazer. Gente, não tem como ser uma mensagem maravilhosa, de excelência, andando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Não, nós reproduzimos aquilo que nós consumimos, que nós nos alimentamos, que nós permitimos que venha à tua vida. Aquilo que você permite que entre na sua vida e você toma para si, é o que você vai reproduzir. E para você reproduzir a melhor mensagem de Deus, você tem que estar atento em coisas boas, coisas relevantes. Glória a Deus, aleluia. E tem um texto que diz: e como vamos ser a mensagem que vai impactar o mundo e as pessoas que estão ao seu lado? Isso é importante. Como é que eu vou ser? Como é que eu vou ser? Você sabe que quando eu fui para a igreja, menino, uma das dúvidas que eu tinha era essa: será que eu vou conseguir ficar na igreja? Será que eu vou conseguir melhorar? Será que eu vou conseguir convencer meu pai, minha mãe, que esse caminho é bom? Será que eu vou conseguir levar os meus irmãos para a igreja e eles vão entender que é melhor estar na casa de Deus? Será que eu vou conseguir? Eu tinha minhas dúvidas, porque a gente olha para a gente. Deixa eu falar uma coisa para você: a mensagem que as pessoas têm interesse, você reproduz, mas ela não vem de você. A mensagem que vai impactar o seu marido e vai transformar a vida dele, a mensagem que vai impactar a sua esposa e vai transformar a vida dela, a mensagem que vai impactar os seus filhos e vai transformar a vida deles, você reproduz, mas ela não é de você, ela não vem de você. Olha o que a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, João 15, 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim, ó. Miguel está colocando ali na TV. Evangelho de João 15, 5 diz o seguinte: olha o que Jesus disse, ó: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, a casa dos sonhos, o casamento dos sonhos, o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos, os filhos dos sonhos, a vida financeira dos sonhos, a satisfação que a sua alma procura, é Jesus que vai te ajudar a chegar lá. Aleluia. Então não é falando o que a gente quer, não é fazendo o que a gente quer, não é fazendo a vontade da carne, não é fazendo pecado, não é com rebeldia. Eu sei, é assim. Não tem coisa que você faz, tem coisa que você não vai.
desempenhar como deveria. Vai ficar bom só para você. Mas a carta, ela impacta a minha vida, impacta a vida dos outros. Agora, para que esta carta ela seja relevante e importante, é necessário que Jesus escreva a história. Você só reproduz. É necessário que o autor seja Jesus, que a quem esteja ali escrevendo é Jesus. Você só reproduz ela. Você está entendendo? Quando você reproduz, Jesus já fez tudo, irmão, está tudo liberado. Lá na cruz do Calvário, o processo da salvação, ele venceu o diabo ali, a obra da salvação foi concluída ali, a conquista vem ali, a vitória vem ali. Nós só precisamos reproduzir a obra de Cristo lá na cruz, a obra da salvação. Nós só precisamos reproduzir um palavreado condizente com o que Cristo nos ensina, um modelo de vida condizente com aquilo que Cristo nos ensina. Precisamos amar ao próximo, liberar perdão, andar em luz, saber as guerras que Deus quer para nós guerrear, e saber as guerras que não são nossas. Tem coisa que não é para nós, tem coisa que é da carne, que é do diabo, que só vai atrapalhar. Você tem que ter um discernimento, que você é o único jeito que Deus tem para se revelar ao mundo, e que você pode trazer pessoas para o altar, mas você pode afastar também, dependendo da carta que você for. Então é importante que você entenda que Cristo Jesus, sem Ele, nada você pode fazer. Ele tem que ser o seu foco. Se Ele for seu pai de verdade, se você for filho dele, escute isso, por favor, medite nisso. Se Jesus, se o Senhor for teu pai de verdade, se você for filho dele, se você tiver um relacionamento de filho com o pai, com o Senhor, naturalmente essa será a mensagem que você vai levar como carta ao mundo. Se você é fiel a Deus, se você está debaixo de bênção, naturalmente, irmãos, essa mensagem é a que você vai reproduzir ao mundo. Se você está diante do Senhor aprendendo, desejoso, permitindo que Deus venha te consertar, se você está num processo de regeneração e está vivendo isso, está obedecendo isso, não está fugindo disso, naturalmente essa mensagem as pessoas vão ver. Se você está deixando Deus te melhorar, te moldar, tratar com o seu caráter, isso é uma coisa muito importante. A gente vem para a igreja, a gente vem com costumes que não são de Deus, a gente vem com hábitos que não são de Deus, e quando o Senhor na igreja nos trata, a gente permite, e a gente é tratado naturalmente, isso será reproduzido lá fora. Agora escute isso: se o nosso relacionamento com Deus não é alinhado, se a gente engana, tenta enganar Deus, embora a gente não engane, isso também vai ser reproduzido. Os teus filhos vão ver isso. Se os teus filhos, se o teu marido, se a tua esposa, se eles olharem para você e eles verem que a sua vida com Deus não é uma vida muito entregue, muito sincera, não tem muita comunhão, irmãos, por mais que você fale, a carta transmite o que você é. A carta transmite o que você vive. Não se trata de falar, se trata do que as pessoas estão lendo em você, estão vendo em você, estão vendo em você. Eu queria essa manhã terminar a mensagem com duas coisas. Primeiro, se Jesus está sendo o seu Senhor, não saia dele, porque Ele vai escrever uma história, irmãos, que vai te abençoar, e vai abençoar pessoas. Mas se você está desalinhado com Cristo, eu tenho pena de você, eu tenho pena das pessoas que estão vendo em você, porque a única chance que essas pessoas tinham de reconhecer Jesus como Pai, eles não vão reconhecer, porque a carta mostra outra coisa. Que carta você é? Que história você tem revelado? Que mensagem as pessoas leem na tua vida? Que mensagem os teus filhos veem e ouvirão de você?
Que mensagem do teu marido, da tua esposa virá de você? Pastor, somos perfeitos? Claro que não, mas podemos melhorar a cada dia. Podemos avançar a cada dia. Podemos ser melhor que ontem. Amanhã podemos ser melhor que hoje. Podemos ser uma carta que mostra para o mundo que estamos no caminho certo. E para terminar, termino com 2 Coríntios, nós lemos 3:3, que Paulo disse: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Paulo disse: já está certo, não tem outro jeito, a carta de Cristo é vocês. Deus não quis outro jeito, outra forma. Você é a mensagem que as pessoas estão ouvindo e vendo. Você pode aplaudir a Jesus esta manhã?